98 no futebol. Ontem, dia 19 de julho, foi o dia do futebol e os profissionais aqui do 98 na Rede vão contar um pouco da sua trajetória no futebol e na rádio para vocês. O futebol sempre fez parte da minha vida. As lembranças mais remotas que eu tenho de infância tem futebol, ou jogando, ou vendo na TV, ou ouvindo rádio. E foi natural o caminho de apreciador do futebol para se tornar um jornalista esportivo, até porque não tinha todo aquele talento com a bola nos pés. Então já aos 10 anos eu decidi que, bom, já que eu não vou jogar bola, então quero ser jornalista, que é uma maneira de ficar perto do futebol. E apesar de toda essa relação, o momento mais marcante da minha carreira, embora tenha sido num estádio de futebol, não foi propriamente relacionada ao futebol. Foi na abertura da Olimpíada de Atenas em 2004 que eu tive a possibilidade de cobrir. Eu não estava credenciado para a abertura, consegui aproveitar algumas brechas ali, falhas de segurança para entrar no estádio olímpico. Quando eu entrei na arquibancada, olhei para a grandiosidade de tudo ali. Foi um momento muito especial, um momento em que deu para ver que valeu a pena mesmo aquele garoto que queria jogar futebol decidir mudar um pouquinho de rumo. Eu sempre gostei de futebol, sempre gostei de jogar futebol. E o fato, talvez, de eu ter virado jornalista, na verdade, seja aquela vontade que eu sempre quis de jogar, mas como eu não tive talento, eu acabei vindo para um outro lado e espero estar fazendo um trabalho bacana aqui na 98 FM. E tudo para mim começou numa tarde de junho de 82, numa Copa do Mundo da Espanha. Quando eu vi o Brasil vencer por 2-1 a União Soviética, com gols de Éder e de Sócrates, eu percebi que eu ia ter o futebol na minha vida o tempo todo, quisesse eu ou não. Como eu sempre quis, eu sou um cara feliz. Dos jogos que eu acompanhei, os jogos que eu trabalhei, o mais marcante foi ano passado, a final da Copa do Brasil, entre Coritiba e Vasco no Couto Pereira. O Coritiba precisava vencer por 2 gols de diferença, né? Ou pelo menos 1-0 para levar a decisão para os pênaltis. Venceu por 3-2, mas acabou não ficando com o título. A atmosfera do estádio Couto Pereira, a emoção do torcedor do Coritiba foi muito legal. A pena foi que o Coritiba acabou não conquistando o título. Para mim, o jogo mais marcante do que trabalhei foi esse. Bom, a minha história no futebol começou desde cedo. Eu acompanho futebol com o meu pai, com o meu irmão. Tenho muito orgulho de dizer que já vi jogo nas tubulares da Baixada, já passei muito frio no Pinheirão, já gritei no Couto Pereira. Em todos os jogos já tive a oportunidade de assistir futebol, porque eu gosto de futebol como um todo, desde sempre. Futebol faz parte realmente da minha vida, como faz a música, como faz o jornalismo, que é a minha profissão hoje e sempre, porque também além de um dom, é um fardo, é uma honra ser jornalista. E o futebol sempre fez parte de tudo isso. Começou com grande potência, mais força ainda em 94, com o título do tetracampeonato da seleção, enfim, e veio até hoje. E como jornalista, o dia mais marcante para mim, nos últimos anos pelo menos, foi a cobertura que a gente fez ano passado, já aqui pela 98, do rebaixamento do Paraná Clube. Por ser um momento triste, mas por ser uma aula de rádio jornalismo. A gente tinha representantes em todas as partidas que decidiriam o futuro do Paraná. Infelizmente o Paraná caiu, mas o trabalho jornalístico que a gente fez foi de encher não só os olhos, como os ouvidos. Bom, eu comecei a me interessar por futebol ainda na escola, quando na aula de educação física tinha todos os esportes e o que eu mais gostava era o futebol. A partir daí, assim, brincava de boneca, algumas pessoas falam que às vezes menina não brincava, eu brincava de boneca assim, mas gostava de ir aos jogos. O meu pai me levou muito aos jogos, meu irmão mais velho também me levava aos jogos aqui de Curitiba e foi a partir daí que comecei a me interessar pelo esporte. Fiz faculdade de jornalismo, comecei a fazer estágio também no ramo esportivo e o jogo que mais me marcou não foi o primeiro jogo que eu fiz. Este jogo eu já estava há 2 anos trabalhando na área, mas foi Coritiba e Fluminense, a queda do Coritiba para a Série B do Campeonato Brasileiro, que aconteceu aquela tragédia no Couto Pereira. Eu não estava no estádio, estava fazendo um posto de outro jogo que interessava para o Coxa naquela época, mas eu lembro que foi muito marcante assim para mim, que apesar de ter acompanhado o futebol por todo o tempo
né, antes, eu nunca tinha visto uma cena tão marcante assim, um jogo que fosse tão emocionante. Infelizmente pro lado negativo, mas foi o jogo que mais me marcou, apesar de não ter sido o primeiro que eu fiz. Pensando um pouquinho mais no futebol, eu relembro alguns jogos que eu fui inicialmente. Um jogo do Colorado diante do Atlético na Vila Capanema, um 0-0. Fui com meu pai, inclusive. Um outro em 85, já um jogo muito importante do Curitiba diante do Santos. Uma partida histórica para o Curitiba, chegando à decisão, com gol de Vavá, gol de Lela, e foi bem emocionante naquela situação. E depois já teve a Copa do Mundo de 1986. A queda do Brasil nas penalidades para a França, o Zico perdendo um pênalti durante a partida. E eu lembro que quando acabou o jogo, fui jogar bola com meus amigos e acho que ali foi um fato bem marcante, bem interessante. E pensei em trabalhar na área. E claro que passou um bom período. E aí eu iniciei no jornalismo, depois de fazer a faculdade de comunicação, ali no finalzinho da década de 90. Passei por algumas emissoras de rádio. E algo assim, passo importante da nossa carreira alguns jogos, algumas viagens, assim, não tanto pelos resultados dos times paranaenses, mas em si grandes coberturas. O Curitiba na final da Copa do Brasil do ano passado, um jogo bem interessante, em São Januário, no Rio de Janeiro, lá um verdadeiro caldeirão. A chegada do Curitiba foi bem interessante. Também a Copa do Brasil este ano em Barueri, já aqui na 98. Então o jornalismo é algo muito importante. O futebol faz esta ligação com a minha vida. Bom, o futebol é responsável, eu acho que por tudo na minha vida, né? Eu acho que o futebol é a minha primeira paixão, e depois eu tenho uma paixão que veio por causa do futebol, que é o rádio. Eu jogava bola nos campinhos lá perto de casa, ouvindo os jogos de Atlético, Curitiba, Paraná, e dali eu criei essa paixão pelo futebol. Comecei a ir nos jogos. O jogo que me marcou muito, que eu fui assistir, foi um Atlético 3, Matsubara 2, em 1990, foi o primeiro jogo que eu assisti. Aí depois eu assisti Curitiba e CSA pela Copa do Brasil, Curitiba ganhando nos pênaltis. Assisti muitos jogos interessantes, Paraná e Palmeiras também, no Pinheirão. Eu adorava assistir os jogos no estádio e ouvir o rádio. E aí eu decidi que eu queria trabalhar em rádio. E na batalha, na busca, a gente acabou juntando as duas paixões, e hoje, graças a Deus, eu sou muito grato poder trabalhar com o futebol, que mexe com tanta gente, e com o rádio. Profissionalmente, o que mais me marcou, eu acho que foi no meu primeiro ano. Eu já pude fazer o plantão de Atlético e São Caetano, o título do Atlético Paranaense. Essa foi uma jornada que me marcou, mas a que mais me marcou de verdade, a mais curiosa para mim, foi um Rio Branco e J. Malucelli, que eu fiz por uma rádio de Paranaguá, quando eu fiz reportagem nesse jogo, e isso também marcou bastante para mim. Eu agradeço tudo ao futebol.